Tá? Então, eu estou buscando esse conhecimento à luz da doutrina espírita. Então, meu agradecimento a vocês pela presença, aos amigos espirituais que nos permitiram estar aqui também nesta noite. E o tema, o Ney sempre deixa o tema livre, né? Eu trouxe a parábola da figueira estéril. Né? Para mim, foi um dos trabalhos mais difíceis de montar, porque é uma viagem longa que a gente faz, que começa no Antigo Testamento e termina aqui no Brasil. Então, é uma sequência, é difícil. Né? Então, de todos os estudos que eu fiz, eu achei o que me tomou mais tempo, o que foi mais difícil para mim. Então, se eu falhar em algum momento, eu peço o entendimento de vocês, a colaboração de vocês, né? A caridade por isso. Tá? O que é estéril? Nesse sentido, que a palavra estéril, ela é polissêmica também, tem vários significados. Então, depende do contexto. Neste contexto, da figueira estéril, é a figueira que não produz figos, sabe? Então, a gente vai falar sobre ela, por que ela é estéril, por que não produz figo, por que não produziu, ou se realmente o fato aconteceu, se realmente é isto. Tá? Ela está citada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Marcos não conheceu Jesus. Marcos escreveu o evangelho dele, aliás, foi o primeiro, aproximadamente 30 anos após a morte de Jesus, através das informações de Paulo, dos evangelistas e de Maria, que também é a mãe de Jesus. E ele anotou o seguinte: no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. Vamos por parte. Dia seguinte, significa que houve um dia anterior. Aconteceu um fato no dia anterior. Esse fato eu vou falar rápido com vocês. Ao saírem de Betânia, teve fome. Ele estava indo para Jerusalém. De Betânia a Jerusalém é aproximadamente 2.700 metros. Né? Ele teve fome? Não. A Marta, ele sempre ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. A Marta, ela era super cuidadosa com Jesus. Os três tinham um carinho todo especial com ele. Certamente, eles não iriam deixá-lo sair com fome. Certamente não. E vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Não fala que é figo, algo. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os teus discípulos ouviram isso. Ele procura figo, numa época que não era de figos, e depois ele amaldiçoa a figueira, né? E a gente vai ver mais um pouco à frente. Vamos falar primeiro sobre o dia seguinte. O que aconteceu antes? Que é o dia anterior. É a entrada de Jesus em Jerusalém. É o que aconteceu antes. Não foi no domingo de Páscoa. A gente tirar esse pensamento de que Jesus entrou em Jerusalém montado num burrinho, num cavalo, assim, no domingo de Páscoa. Não foi. O domingo não é cultuado pelo povo hebreu. O domingo é o primeiro dia da semana para eles. É como se fosse a segunda-feira para nós aqui. Então, não tem importância o domingo. Né? A entrada triunfal de Jesus com seus discípulos em Jerusalém não ocorreu na festa que a Igreja Romana chama Domingos de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém em setembro do ano 32, num sábado, na festa de Sicote, ou festa das barracas. Esta festa, ela comemorava aquela época e ainda hoje o período em que os judeus saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. É os 40 anos. Então, a festa das barracas comemora-se isto. Eles saíram, é a viagem de 40 anos, que é um pouco duvidosa também, porque se a gente for pensar, vamos dizer, os judeus, eles percorreram a faixa de 800 metros por mês.
Então, menos de aproximadamente 10 quilômetros por ano. Então, é bem complexo isso, mas a gente deixa isso para uma outra oportunidade. Então, foi em setembro do ano 32, num sábado. Repito, o judaísmo não cultua o domingo. 8 meses após a entrada triunfal é que ele foi crucificado, ou seja, numa sexta-feira do mês de maio do ano 33, cuja data mais provável seja o dia 7. Quem fala isso para a gente é o Severino Celestino. Tá? Ele tem vários estudos, ele vai para Israel várias vezes do ano, ele tem vários estudos aprofundados. Então, segundo ele, se houve alguma falha aqui, não é minha, eu apenas repliquei o que o Severino Celestino nos trouxe. Tá? Marcos, então, continua. Ao entardecer, saíram da cidade de Jerusalém, para onde eles foram. Entardecer de que dia? Será que é no mesmo dia? Pode ser que seja, como pode ser que não seja. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. É o que eu falei, de Jerusalém a Betânia, 2.700 metros. A gente a pé percorre em menos de 1 hora. Então, se eles saíram ao entardecer, o tempo lá é mais ou menos igual ao nosso aqui. Eles têm, me parece que 6 horas na nossa frente, né? Mas às 18 horas já começa a entardecer. E por volta de 6 horas da manhã também amanhece o dia. Então, eles não gastaram a noite toda de Jerusalém até Betânia. Então, ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado até a raiz. A figueira, meus amigos, eu tenho figueira em casa. Ela não seca de um dia por outro, ela gasta meses. Ela tem um sistema nela, né, é um próprio recurso da natureza para que ela permaneça viva por muito tempo. Ela permanece viva durante muito tempo. Se a gente cortar um galho de figueira e deixar no sol, fica muito tempo vivo. Ele não seca assim de uma vez, né? E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: olhe, Rabi, Rabi é o mesmo que mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes está seca. Será que o fato é este? Será que isso aconteceu? Então vamos mais à frente um pouquinho. Algumas considerações sobre a parábola. Há aproximadamente 755 espécies diferentes de figueira em toda a terra. É muita figueira. É muito tipo diferente. Tem figueira que não produz figos, tem figueira que produz figos que não são comestíveis e tem figos que são até venenosos. Tá? Tem figos grandes, figos pequenos, figo com pelo, figo sem pelo. E tem uma figueira que é mais comum naquela região de Israel, do Líbano, da Jordânia, que as folhas são perfumadas. Ela tem cheiro de figo o ano todo, né? Então, assim, são espécies diferentes, né? Elas podem apresentar 3 florações diferentes. A gente estava até falando, a flor de figo, ela não abre, ela permanece fechada. E o figo é uma flor invertida. O figo é uma flor que não abre, permanece fechada. O figo é uma flor. Tá? A primeira floração, que é a mais importante, é a de verão. Verão em Israel começa em junho, vai de junho a setembro. Então, a primeira floração é em agosto, ela começa em agosto e diante. E essa floração de agosto é que vai produzir os figos no final do ano, geralmente mais no final de dezembro e início de janeiro. A segunda floração, que não é muito importante também, ela acontece de junho em diante, mas são espécies raras, não é para todas as figueiras. E a terceira floração, que é mais difícil de acontecer, no fim de abril, que acontece, e início de maio. Final de abril e início de maio. Então, Jesus havia passado por aquelas terras na festa das barracas, em setembro. Portanto, não havia nem folhas, nem flores, nem figos. Portanto, não havia nem flores, nem folhas, nem frutos, se realmente Jesus passou pela figueira durante a festa das barracas. A gente não sabe se realmente ele passou, mas se ele passou, segundo Severino Celestino, não havia flores, nem frutos, nem folhas. Alguns estudiosos afirmam que Jesus poderia ter passado durante a Páscoa judaica.
A Páscoa judaica, ela é totalmente diferente da Páscoa nossa aqui. Tá? Ela obedece a alguns eventos astronômicos, astrológicos, então não é como a gente aqui, é diferente, a Páscoa deles. Né? E que simboliza o quê? O cordeiro, eles pegam o cordeiro, levam o cordeiro para casa, cuidam do cordeiro, quando eles apanham amor ao cordeiro, eles matam o cordeiro. Tem que ser uma experiência de dor para eles. Então tem outro significado, a gente não vai falar agora também. Né? Esta celebração ocorre no mês de Nissan. O mês de Nissan significa primeiros frutos em hebraico. E geralmente é quando começa o ano hebraico, que é geralmente fevereiro e março. Mas não tem uma data exata, depende de alguns eventos astronômicos, astrológicos, dos solstícios, fase de lua. Então eles têm um calendário próprio para identificar o início do ano. Então, de acordo com o calendário próprio dos judeus, e dura 8 dias. A Páscoa deles dura 8 dias. Tá? Então, é só para a gente ter uma ideia aqui do fato que aconteceu antes que Jesus estava presente. Tá? Então, eu busquei o livro Consolador, a questão 276, porque eu vou falar de profecias, de algumas profecias agora. Profecias que se cumpriram. Profecias, por exemplo, de Isaías, que foi o mais fiel deles, Oséias, Miqueias, Malaquias. Esses 4, eles acertaram muito em suas predições. Né? Então, o pessoal do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, fizeram a seguinte pergunta para o Emmanuel. E o Emmanuel responde através do Chico Xavier. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? E o Emmanuel responde. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e sabedoria de Deus. Então, os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo, mas era possível que muitos deles eram assistidos por espíritos altamente evoluídos, mostrando para eles o futuro, o que viria, porque eles não erraram, principalmente o profeta Isaías. Tá? E aí nós temos mais de 60 parábolas de ação simbólica, ou parábolas de ação. Tem um livro que chama Para Entender o Antigo Testamento. Inclusive, eu peguei muita coisa desse livro. Ele é católico, é de um frei. Ele chama Frei Estevão Bittencourt. A gente acha para comprar, inclusive, esse livro na internet, no Amazon, Mercado Livre, a gente acha assim. Então, Para Entender o Antigo Testamento. Então, ele vem falar para a gente sobre as parábolas de ação, as parábolas de ação simbólica. Essas parábolas, elas tinham efeito imediato. Elas não eram para a posteridade, conforme a figueira, a parábola da figueira que eu estou falando, a parábola do filho pródigo, entre outras parábolas que não era para aquele momento, era para a posteridade. O efeito era ali, naquele momento, era imediato. Era a chamada parábola de ação, ou ação simbólica, ou ação imediata. Né? Então, eles usavam símbolo. É tipo o quê? O cinema mudo do Charles Chaplin. Ele encenava e as pessoas entendiam a missão. Entendiam o quê? O que ele queria dizer. Né? Então, eu peguei 3 do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, porque toma muito tempo da gente, se for para a gente estender mais, sabe? Então, Isaías, capítulo 20, versículos 1 a 5, Deus mandou Isaías ficar nu no centro de Jerusalém e andar em círculos. Depois ele explicou a parábola. Na linguagem do Antigo Testamento, Deus manda Isaías tirar a roupa, mas fala com ele também que é para tirar as sandálias. Ele tinha que estar nu, no centro de Jerusalém, ficar circulando ali. E as pessoas até pensaram, Isaías não está bem, está perturbado, né? Como que um homem, um profeta, respeitado, né? Cabelos brancos, barbas brancas, fica andando sem roupa ali. E ele falou assim, eu vou explicar o que está acontecendo. Vocês
estão fazendo uma aliança com o rei do Egito para guerrear contra o rei da Síria. Se isso acontecer, vocês serão derrotados e o exército sírio obrigará vocês a andar sem roupa aqui no centro de Jerusalém, bem como todos os guerreiros. Eles então não fizeram a guerra. Então, parábola de ação imediata. Aconteceu ali e eles então não fizeram, né? Tem outro, o Jeremias, que também acertou muito em muitas das suas predições. Capítulo 19, versículos 1 a 11. Deus mandou Jeremias comprar uma bilha e quebrar em pedaços pequenos no centro de Jerusalém. Bilha, gente, é tipo o quê? Isso aqui é uma moringa, só que é de barro ou de cerâmica, né? E ele então compra a bilha, ele vai para o centro de Jerusalém, próximo do templo, joga ela no chão e fica sapateando, quebrando ela em pedacinhos pequenos, né? E as pessoas então perguntam a ele por que ele está fazendo aquilo. Aí ele fala, vocês desviaram da religiosidade e vocês serão dominados por outros povos. E, na verdade, aconteceu. Foi a invasão, primeiro, dos assírios, que aconteceu no ano de 588, né? E depois a invasão de Nabucodonosor, do Império Babilônio. Também que eles invadiram todo Israel, foi a primeira destruição do templo de Israel, né? E durou 50 anos, foi até o ano 538. Em 538, foi Ciro, o rei dos persas, ele invade a Babilônia e ele então liberta todos os cativos, eles voltam para Israel de novo, né? Inclusive entrega para eles os objetos que foram roubados, tanto pelos assírios quanto pelos babilônios. Outro foi o Ezequiel, que está no capítulo 4, versículos de 1 a 13. Deus mandou Ezequiel comprar uma peça de cerâmica. Uma cerâmica, eu entendo que talvez seja uma peça semelhante a essa que a gente tem aqui no chão, talvez em tamanho maior. Desenhar Jerusalém e brincar de guerra com exército, soldados e cavalos no centro da cidade. E eles então perguntam para ele qual o significado. Ele então fala assim, eu vou responder, mas lá no templo. Ele entra dentro do templo, numa área reservada aos sacerdotes, certamente ele foi preso. Ficou 4 dias preso. 4 dias preso. Mas ele explicou, falou a mesma coisa que o profeta Jeremias falou, que Israel estava se afastando da religiosidade e que por isso seria, o território de Israel seria invadido. E que na verdade aconteceu depois, né? Depois de Cristo, né, pouco depois de Cristo. Isso está até no livro Paulo, há 2000 anos, quando o general Tito, filho de Vespasiano, ele invade Israel e provoca a segunda destruição do templo de Jerusalém, né? Mas no Novo Testamento tem também. Atos dos Apóstolos, todo capítulo 21, Paulo estava em Cesareia de Filipe, quando o profeta Ágabo, ou Agabo, não tem acento, eu não sei qual que é a pronúncia e qual a origem do nome. Chega, tira o cinto de Paulo, amarra os seus braços e pernas e se contorce diante de Paulo. Ele amarra os braços e pernas dele, do profeta Ágabo, né? A língua portuguesa ela é cheia de recursos, mas tem hora que ela peca nisso, né? Tem hora que ela não dá uma definição exata. Amarra os braços e pernas de quem? Os seus, mas de quem? Mas na verdade foi dele, né? E aponta para Paulo. Paulo, como tinha era um grande conhecedor do Antigo Testamento, ele sabia dessas profecias de ação imediata, ele falou assim, eu já sei o que vai acontecer, eu serei preso. Ele desce para Jerusalém e lá ele é preso. Fica 2 anos preso, né? Então, são profecias que se cumpriram, mas o efeito é imediato. A profecia, da figueira estéril, não seria esta também? Vamos mais à frente. João 4, versículos 4 a 6, 8, 31, 32 e 34. Era necessário ele, Jesus, passar pela Samaria. A Samaria é uma das províncias, né? Que Israel era dividido na Galileia ao norte, Samaria mais no centro, Judéia ao sul e a Pérea a oeste.
Assim dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Tem algumas traduções que está Siquém. Estava ali o poço de Jacó. E tem aquele diálogo bonito de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Ele fala com ela, pede água para ela, e ela fala que, como sendo o senhor um judeu e uma samaritana, vem me pedir água. E depois ele fala com ela que tem uma água que ela não tem, que a água que ele tem sacia a sede para sempre, ao passo que a água do poço iria saciar a sede momentaneamente, né? Então é bonito, mas o tempo também não permite a gente fazer mais comentário. Os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos, comprarem comida. Quando voltaram, os discípulos lhe rogavam dizendo: Rabi, come. Rabi é o mesmo que mestre. Ele, porém, lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Então, a comida que ele estava procurando na figueira eram os figos maduros para se alimentar? Não. É uma parábola de ação simbólica também, e que a gente tem essa dificuldade hoje para compreender, né? Aí nós vamos a Oséias, capítulo 9, versículo 10. Achei Israel como frutas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Então ele fala de Israel: achei Israel como frutas no deserto, e vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Vamos mais um pouquinho. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Baal Peor é a região de Moabe, né? E ali existia o deus dos moabitas, que era um touro e que representava a masculinidade. E eles então se perverteram com as práticas sexuais mais absurdas possíveis. Eles se entregaram mesmo, vamos dizer, ao sexo livre, até mesmo como acontece aqui no Brasil no período de carnaval. Então, é isso que ele fala, e eles se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis. A figueira e a videira são símbolos de quem recebeu a primeira revelação. No caso, Israel recebeu a primeira revelação, né? Tanto é que a moeda de Israel chama shekel. E muitas das gravuras nas moedas são plantas. Tem a figueira, tem a oliveira, tem a videira, né? E outras plantas que são típicas daquela região lá, né? A figueira falhou no seu projeto. A figueira, quem que é a figueira? Israel. Então, Israel falhou no seu projeto. Aí vamos mais um pouco. Oséias, capítulo 2, versículo 12. E aí já chamando um pouco a atenção daqueles que receberam as lições, primeiramente dos profetas, né, e não colocaram em prática. E devastarei a sua videira e sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes, e eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Então, essa figueira e videira está no sentido figurado, representando Israel. Então ele fala que devastarei o profeta Oséias. No caso é Deus que está falando, né, na linguagem do Antigo Testamento, que na verdade a gente sabe muito bem que Deus não fala com a gente, né? Deus não é um espírito como a gente imagina. Deus não pode ser comparado com um ser crístico como Jesus. A própria Joana de Ângeles, ela fala que Deus é uma energia pensante e atuante que está em todo o universo. Mas Allan Kardec também fala isso no livro A Gênese, né? Aí veio o Camille Flammarion,
o Ernesto Bozano, entre outros, confirmando que Deus é uma energia que está em todo o universo, uma energia pensante e atuante que controla tudo. Deus tem que estar ativo todo momento, ele não pode ficar inativo um minuto sequer, porque senão o universo vira um caos. Então ele está ali presente controlando tudo, tem que ser assim. Tá? E devastaria sua figueira e sua videira de que ela diz, isso na linguagem dele, do profeta Oséias, é Deus. É esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque de quê? Da videira e das oliveiras. Né? E as bestas feras do campo as devorarão. É o que aconteceu com Israel. Israel foi totalmente devorado 2 vezes, né? 2 guerras. Né? E ele só adquire a cidadania dele agora em 1948, inclusive por interferência de um brasileiro, né? O Oswaldo Aranha, que ele tinha um cargo na ONU, que eu não sei o que agora, e ele é que permitiu, foi um dos primeiros a levantar a favor de que Israel se tornasse um Estado, voltasse a ser o que era. Né? Inclusive, é possível que muitos de nós sejamos descendentes de judeus, e a gente não sabe, porque quando eles saíram de lá, eles foram para vários países, Portugal, Espanha, mas foram proibidos de cultuarem a religião deles, e tiveram que adquirir nomes portugueses, espanhóis. Por exemplo, o nome Souza, se tem alguém aqui de nome Souza, é possível que o Souza seja um descendente judeu. Né? E então há um convênio entre uma universidade aqui, eu não sei qual que é não, é do Rio de Janeiro, e uma lá nos Estados Unidos, que eles têm esse contato, né, de a gente tirar o sangue da pessoa, como a gente faz o teste do pezinho das crianças, né, o sangue é seco, é colocado dentro do envelope e vai para lá, eles fazem um exame de DNA para ver se realmente a gente tem o DNA do povo judeu. Né? Então eles estão fazendo isso hoje. Né? Missões dos países. Eu vou acelerar um pouquinho, gente, porque o tempo, eu gostaria de falar assim, mais tranquilo, mas infelizmente o tempo não permite, né? O relógio passa muito rápido. A Grécia, ela teve a missão da filosofia. E a gente vê hoje muitos filósofos que estudam a fundo a filosofia grega. Nós temos Roma, o direito. Se tem algum advogado aqui, alguém da área do direito, a gente sabe que o direito romano, ele foi para esses países aqui da América Latina, todos, a América do Norte também. A gente tem essa herança muito grande do direito romano. E Israel teve a missão da religiosidade. Mas eles fecharam no seu egoísmo, né? Naquele egoísmo mesmo de raça, eu sou um povo superior aos outros, eu não misturo com ninguém. Tanto é que eles não misturam nos dias de hoje. Judeu só casa com judeu, com judia. Eles não, assim, hoje já tem pessoas de várias raças lá e tudo, né? Mas eles não são de misturar. O judeu e o muçulmano, não. Eles dependem do muçulmano para trabalhar lá, mas eles não misturam, sabe? Então tem esse problema hoje, esse orgulho de raça. Tá? Vamos então a Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, da uva, né? da videira. Não há cachos de uva para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Então, ele está falando aqui, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Verão a gente sabe que não é uma época boa para colher frutas, principalmente lá, que é uma temperatura muito alta, é deserto. Né? Eles colhem muito, eles plantam muito. Só para vocês terem uma ideia, que eles usam alta tecnologia, que eles colhem principalmente a hortifruticultura e vai para esses países ali do Mediterrâneo, Itália, Portugal, Espanha, Israel que abastece, e é deserto. Para vocês terem uma ideia, a terra deles lá é tão pobre que eles, quando vão plantar em determinado lugar, eles carregam a terra de caminhão de um lugar para outro, porque é deserto, gente, 70% lá é deserto. Só 30% é semideserto. E com a tecnologia que eles têm, escolhe muito. Né? As tâmaras, que gastavam 80 anos, né, para produzir tâmara, hoje já produz tâmara com 16 anos. Então, eles estão muito na frente da gente assim, em termos tecnológicos.
Então, o verão, igual eu falei, vai de junho a setembro, né? Então é um período que, se tiver as chamadas frutas temporãs, elas não são boas, são pequenas, né? Vamos então a Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Até aí está tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma coisa assim? Essa parábola é um pouco complexa, porque a gente tem que fazer esses ganchos, sabe, para a gente entender. Mas vocês sabiam que os judeus fazem isso até hoje e a gente é que não faz? Nós, os cristãos, não fazemos esse gancho, a gente não busca, mas os judeus fazem. Quando eles vão tratar de um assunto, eles buscam todo o Antigo Testamento. A gente geralmente não faz isso, né? Mas então Mateus, ele escreveu a chamada parábola dos vinhateiros homicidas. Ela é importante para a gente, mas o mais importante é o finalzinho dela. Eu busquei ela mais pelo final, né? Ele diz o seguinte, Jesus, né? E Mateus anotou. E vale dizer que Mateus anotou 50 anos aproximadamente após a morte de Jesus. Não foi em seguida, ele não estava com um caderninho anotando, não. Então, primeiro a gente tem o Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de Lucas. Não, o Evangelho de Marcos, o de Lucas, Mateus e João. O João é o último. Ele primeiro escreve o Apocalipse dele, para depois ele escrever. Já estava bem velhinho, já no finalzinho da vida dele, é que ele escreve o Evangelho de João, né? Houve um pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado. O valado é aqueles valos, aqueles buracos que existiam antigamente em volta da propriedade. Hoje nem existe isso mais, né? Hoje a gente tem GPS, né? E construiu nela um lagar. Lagar era um lugar onde a uva ela era macerada, amassada para produzir o vinho, ou então a azeitona para produzir o azeite. E edificou uma torre, certamente uma torre de vigília, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Então a gente pode dizer que, numa linguagem figurada, que esse pai de família é Deus. E ele enviou os servos, né? E chegando o tempo, enviou seus servos. Quem eram os servos? Que tudo foi no tempo certo. Nós podemos dizer que são os profetas, né? Moisés, todos os profetas. Mas também antes, a gente teve na China, na Índia, né? A gente teve Krishna, Lao Tse, Confúcio, Buda, entre outros vários. Deus enviou seus representantes, seus emissários, que na verdade a gente pode dizer que não foi Deus, foi Jesus, né, que é o representante de Deus aqui na Terra, né, em todas as partes do planeta Terra, né? Então os lavradores que ele está falando, aliás, os servos, são esses, né? Agora, os lavradores, nós podemos dizer que somos nós que deturpamos as suas lições, os seus ensinamentos, né? E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então o filho é Jesus, fora da vinha. Para onde que eles levaram Jesus? Para fora de Israel, se a gente comparar, para fora de Jerusalém, se a gente comparar Jerusalém como sendo a vinha, mas para fora dela, no Gólgota, era o lugar onde se colocava o lixo da cidade. Toda a sujidade era colocada ali. Inclusive, só os maiores criminosos é que seriam condenados à morte, na cruz, na crucificação. E eles teriam que ficar ali até que os urubus, os ratos, os animais comessem toda a carne. Então não poderia tirar, mas por interferência de José de Arimateia, o corpo de Jesus foi autorizado, no caso pelos rabinos, a ser levado para o sepulcro que ele ofereceu, para que Jesus ali ficasse, né?
Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Ele não deu para Israel, Deus, Jesus, no caso, não deu a Israel a missão, mas o orgulho deles maior, a superioridade, né? Porque o que eles queriam com o que Isaías trouxe na chamada, as profecias messiânicas, né? Era que o Messias, que eles tanto queriam, era que fosse um libertador de Israel, obviamente, mas que ele mudasse ele. Israel estava sendo escravizado por Roma, mas ele queria então que Israel se tornasse uma potência e escravizasse todos os povos em volta. Ou seja, ia trocar uma escravidão por outra. Era isso. Então eles não entenderam o sentido e ainda hoje eles esperam o Messias. E Jesus nasce num ambiente pobre, filho de pais pobres, né? Eles esperavam que ele viesse em uma carruagem de ouro, né? Em um palácio, e na verdade não foi nada disso. Então eles não entenderam. Hoje tem o chamado judeu messiânico. O judeu messiânico, eles aceitam o Novo Testamento também, mas eles não frequentam a igreja, eles frequentam a sinagoga, porque além de aceitarem o Antigo Testamento, eles aceitam também o Novo. Então aqui é Jesus que está falando que o reino de Deus será tirado do povo judeu e será dado a uma nação que deu os frutos. Claro que no momento eles não entenderam, né? No Salmo 1, versículos 1 a 3, o Salmo, gente, é cânticos, né? E tem uma beleza fantástica, porque tem música, tem rima, tem métrica. Quando a gente ouve cantar, é muito bonito. Quando a gente ouve um judeu cantar o Salmo, é muito bonito, mas a tradução tira totalmente o sentido. Infelizmente, nenhuma tradução é perfeita, nenhuma tradução é boa. Ela perde no mínimo 30%. A gente não consegue fazer nenhuma tradução ao pé da letra. Não consegue. Eu vou até falar de uma música do Roberto Carlos, italiana. Ele gravou essa música italiana, chama Un Gatto nel Blu. Quem conhece italiano, que segundo vocês conhecem italiano, a tradução em português é um gato no azul. O que é um gato no azul? Não tem sentido, né? Mas a música, a gente ouvindo a música em italiano, a gente entende que era um casal que estava namorando em determinado lugar e tinha um gato, mas o gato estava totalmente alheio, porque o gato estava debaixo do céu azul. É isso, né? Ele então não traduz porque ele acha que se traduzisse ia perder o sentido. Aí teve um rapaz, não sei se ele é da Paraíba, do Rio Grande do Norte, não sei, ele traduziu essa música para o português. Não ficou boa, né? Não, porque tem música que ela foi feita para ser cantada naquele idioma. Então, da mesma forma, o Salmo, né, foi traduzido, não ficou legal, né? Porque aí perde a rima, perde a métrica, perde tudo, né? Então, nesse salmo, Salmo de Davi, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Ele já estava chamando atenção antes, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse é aquele que leva a sério mesmo, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros são riachos, né? Rios, né? Córregos, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. São casos de algumas árvores que são plantadas próximo de riacho, que ficam por ali, elas estão sempre com as folhas verdes, sempre viçosas, sempre bonitas e produzem frutos, né? Mas aí nós vamos finalizar, né? No livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem não leu, eu aconselho ler, para a gente ver
que a gente às vezes reclama muito do que está acontecendo no cenário político nacional, em todas as situações, mas não tem nada errado, está tudo certo. Humberto de Campos, antes do primeiro capítulo, né, na introdução, que traz como nome Esclarecendo, ele diz o seguinte: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. É Jesus que transplantou o evangelho dele para cá. O Brasil ainda não havia sido descoberto. E aí fala da caravana espiritual que vem e que passa, e que ele vê o Brasil e que fala que para que ele iria transplantar a sua árvore. E aí já é Jesus a Eliu, no capítulo 1. Na verdade, o nome árabe é Iléu, né, que é um dos trabalhadores, vamos dizer, um dos assistentes de Jesus, um daqueles que estava diretamente ligado a ele. Então, ele estava junto com essa viagem que Jesus veio, né, e que, na verdade, a gente não sabe assim, ao certo, né, mas se Jesus realmente ele veio para cá na condição de mata ainda, ou grandes alturas, né? Eu acredito que seja grandes alturas, né? Porque o Espírito da natureza de Jesus, não há necessidade dele estar, né? Aí ele fala com Eliu: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Todos os povos da terra. Nós podemos ver nós aqui, todos nós aqui somos descendentes de algum estrangeiro. Todos nós. Eu sou descendente de português, de espanhol, de indígena e africano. Tem 4 raças comigo, né? E todos nós aqui, se a gente for observar, a gente fazer exame de DNA, a gente tem DNA de todos os povos. Se a gente for até no povo do sul ali, que povo descendente de alemão, de italiano, eles têm DNA de outros povos aqui, certamente. E Jesus fez isso para que a gente aprendesse essa lei de fraternidade universal, porque na terra lá a gente não aprendeu. Nas terras nossas nós não aprendemos. Talvez nós não tivemos a oportunidade de conhecer as lições de Jesus lá. Então foi necessário que assim acontecesse. A gente vir para cá. E aqui a gente está todo mundo junto. Né? Capítulo 2 do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus de novo conversando com Eliu. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. A região do Cruzeiro, ou seja, o Brasil está diretamente ligado ao coração de Jesus. A gente não dá importância, mas está. Aí ele fala: as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os povos, os espíritos. Claro que as injunções políticas, gente, elas trazem consequências para a gente. Né? A interferência da política, né, na sociedade brasileira traz problemas. E problemas que talvez dura, para a gente reposicionar tudo em ordem, leva décadas, séculos, milhares de anos, a gente não sabe ao certo, quando tem uma injunção política equivocada. Né? E eu até chego a dizer, gente, eu peço a vocês até que me perdoe a colocação, né? O objetivo não é ofender ninguém, mas eu vejo que quando a gente vê os nossos políticos, com raras e honrosas exceções, que não são homens nobres, não são dignos, não têm nenhuma nobreza de caráter, né? É o que a gente está vendo aí, isso mostra o quão a nossa sociedade está doente. E o grande problema é que a gente fica sempre repetindo os mesmos, votando sempre nos mesmos. Eu dou exemplo, lá na minha cidade tem políticos lá que aposentaram na política. Eles ficaram 30 anos, 40 anos na política. Procura o histórico deles, o que eles fizeram? De bem para a cidade. Nada.
Nada. Fizeram para eles. Então, muitos hoje, gente, lamentavelmente, pensam em reeleição, mas eles não pensam na coletividade que os elegeram, que os colocaram ali. Então, isso, gente, é muito sério para a gente. Então, eu lamento muito a gente estar vivendo isso, né? Mas a gente reclama também da corrupção na política, né? A gente não é o que mais se fala hoje, corrupção, corrupção, mas eu vejo que, a bem da verdade, o que existe numa visão macro, existe também numa visão micro. Não serão nós, com as nossas corrupções diárias, né, com as pequenas corrupções do dia a dia, que vão eleger aqueles que cometem as grandes corrupções lá? Porque tem corrupções que a gente não leva em conta. Olha, falar mentira para levar vantagem é corrupção. Estacionar na contramão é corrupção. Fraudar o imposto de renda, a gente procurar médico, dentista, psicólogo, o que for, e pegar atestado falso, é corrupção. Né? Jogar no jogo do bicho é corrupção. Então, a gente tem N corrupções que a gente faz, e somos nós que depois vamos repetir na eleição os mesmos. A gente reclama, poxa, tá ruim, mas a gente não muda, a gente está sempre mantendo os mesmos. Né? Então, esse é o problema. Isso traz problema para a gente, porque às vezes vai gastar décadas para a coisa se organizar de novo. Então, é problemático sim, né? Ele fala que tem caráter secundário, mas esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é de 1938. Certamente havia mais seriedade naquela época, né? Certamente havia. Mas eu entendo que as coisas vão se ajustando. Eu estava assistindo uma palestra há pouco tempo do Divaldo, e ele estava falando que o Marechal Deodoro, ele já está encarnado. Rui Barbosa está encarnado. E ele fala de outros do passado, para mudar o país como um todo, né? Mas ele fala que essa música que a gente dá nome de música, né, o funk, por exemplo, será substituído por música clássica. Que aqueles compositores clássicos do passado, eles vão reencarnar. Talvez não todos no Brasil. Beethoven, Tchaikovsky, Vivaldi, entre outros, eles vão reencarnar. E a dança, ela irá imitar a dança dos pássaros. Então as coisas vão reposicionar assim e vão voltar a ser o que era. É um pouquinho de paciência para a gente, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Vamos então ao capítulo 3, diálogo de Jesus com Ismael. Ismael é o filho de Abraão e de Agar. Agar é a escrava egípcia dele, né? E que depois depois que a Sara engravida do Isaac, ela então manda que Agar e Ismael vão para o deserto. Foram abandonados no deserto. E ele então se torna o governador espiritual do Brasil, né? Aí Jesus falando, para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. É como se o Tiberíades viesse para cá, para esse país gigantesco, né? A gente pode ver que, pelo menos, em tese, quase toda pessoa se diz cristã, né? 95% da população brasileira se diz cristã. A gente não sabe, né? Às vezes a pessoa até fala isso em época de censo, né? A gente não sabe ao certo. Mas é o país que tem o maior número de, assim, em proporção, o maior número de cristãos no mundo, né? Então isso é uma coisa muito boa, né? Só que a gente tem que não apenas aprender, mas pôr em prática, né? Não é nem praticar. Capítulo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 16. Ismael a seus colaboradores na chegada de Dom João VI, é quando a família real vem para cá. E ele então fala com eles: ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Ou seja, a obra de Jesus não foi edificada ainda. Mais tarde. Quando? Quando nós melhorarmos, né? Então ainda demora um pouquinho. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas
e fraternas da liberdade. Então, a família real, apesar dos pesares, apesar de alguns problemas que nós tivemos com a chegada da família real, mas o Brasil teve um progresso, sim. O Dom João VI, ele tinha uma visão de futuro e ele fez muita coisa para o Brasil, sim. A gente é porque esquece, né? Tem algumas coisas que não são muito legais, não são muito corretas, né? Mas, assim, o Brasil progrediu bastante com a presença dele aqui, né? Aí ele fala, onde ficaremos mais tarde a obra de Jesus. Quando que essa obra de Jesus será edificada aqui no Brasil? Eu tenho minhas dúvidas. Quando? Eu acredito que não seja no atual momento. Eu acredito que não. Eu acredito que a gente está organizando, a gente está se preparando para edificar todo esse trabalho aqui, mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho distante ainda. Nós já estamos fazendo a nossa parte, nós que estamos aqui já estamos fazendo a nossa parte, doando um pouquinho de nós. Né? Tá tranquilo, gente? Eu vou encerrar aqui. Pois não. Só que temos uma pergunta, que tem um tempo que eu não leio. Tem muito tempo que eu li o livro Trazer o Coração do Mundo Pátria do Evangelho. Eu não estou a lembrar direito. Houve uma primeira tentativa de transportar a árvore do Evangelho para a França, que eu lembro que na biografia de Kardec chegou num auge assim, de ter 800 mil espíritas na França, sabe? Só que houveram muitas guerras ali e alguns até vieram para cá para o Brasil. Houve essa primeira tentativa? Não é do meu conhecimento, não. Inclusive no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não fala isso. Né? A menos que passou despercebido, porque eu já li esse livro não sei quantas vezes e agora recentemente eu li de novo. Né? Então não fala isso. Né? Tanto é que se tivesse ido para a França, eu não sei o que iria acontecer na França. Né? Porque a gente vê que a doutrina espírita, após a morte de Kardec, ela acabou. Né? Hoje, se tem alguma casa espírita na França, é administrada por brasileiros e não no centro, vamos dizer, Paris, por exemplo, é no subúrbio de Paris, não no centro. Né? Eu já vi até reportagens de obras de Kardec, que estava lá na França, em Paris, estava sendo organizada ali para ir para o lixo, para ser jogado fora. Então, eu não acredito que seja, não. E outra coisa, nós talvez não pensamos no dia de amanhã. Né? Os espíritos pensam para décadas. Né? Vocês estão vendo que a França hoje, ela está tendo um número muito grande de muçulmanos. Então, o cristianismo lá talvez não daria certo. Inclusive, há previsões de que igrejas cristãs sejam destruídas e construídas mesquitas. Há essa previsão. Né? Então, o número lá é muito grande. Outra coisa, o francês geralmente tem um filho, no máximo 2. O muçulmano tem 10, 12, 14. Então, a proporção geométrica é muito grande. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos com a França. Né? Então, pode ser um país totalmente muçulmano. Né? Já tive a oportunidade de conhecer espírita francês e pelo que eu vi, o conhecimento deles assim, era muito apegado ao... não estudava muito evangelho, não, sabe? Mas o livro dos espíritos, a Gênesis, o livro dos médiuns, sabe? Essa parte assim mais do evangelho assim não, eles se apegavam muito, eles se apegam ainda hoje ao que Kardec deixou. Né? Eles não conhecem André Luiz, eles não conhecem a obra do Chico Xavier. O Chico Xavier foi o grande continuador. Inclusive, ele complementou o que Kardec não pôde complementar naquela época. Né? Então, infelizmente, ficou isso. Está tranquilo, gente? Eu vou só concluir aqui. Jesus desce a Jerusalém partindo de Cesareia de Filipe, em cumprimento a uma profecia, a profecia de Miqueias, que ele fala que ele seria preso, etc. É o finalzinho da vida dele. E que Simão Pedro, interfere, fala que não deixaria e tudo, né? E aí tem aquele diálogo falando que Pedro iria negá-lo. Né? Então ele cumpre as profecias. Ele não veio para destruir a lei. Esta ida precede a crucificação, ela vem antes da crucificação. Ele preparou o povo da terra, ou seja, o povo de Israel, por 1000 anos. 1000 anos, pouco depois de Moisés, com os profetas. Enviou centenas de missionários. E quando a gente fala de missionários, a gente não precisa falar de missionários só em Israel, não. Missionários no mundo todo. Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, o próprio Maomé,
que foi um discípulo de Jesus, né? Então ele enviou missionários para o mundo todo. Anunciou que viria 750 anos antes. Quem fala isso é o profeta Isaías. O Isaías fez essa predição e ele acertou 100%. Ele fala tudo sobre Jesus. Eu até aconselharia vocês a ler o livro de Isaías. Todos os outros são importantes, eu acho, mas Isaías foi o que mais acertou. No momento exato, ele veio em pessoa. Ele não veio nem antes e nem depois. Ele teve que vir naquele momento exato. Quando ele chegou, não havia lugar para ele, por causa do orgulho de raça, pensando que eram superiores aos outros, se fecharam. O povo judeu é fechado, eles são muito fechados. Só para vocês terem uma ideia, a gente já passou uns minutinhos, eu peço vocês só mais uns 2 minutos. Eles não permitem quem não é judeu entrar em sinagoga. Eu já tentei entrar na sinagoga, não consegui. Eles não deixam, né? Eles são muito fechados, né? Por 3 anos, ele ensina a lei de amor. Exatamente 3 anos. E que foi o suficiente. E é o que nós temos, né? Mas ele ensina a lei de amor nesses 3 anos, que é o que a gente tem escrito. Mas ele ensinou o amor desde o nascimento dele. Desde o nascimento até a crucificação. Até o último momento da vida dele, ele ensina o amor. Mas ele não falava de amor simplesmente, ele falava e fazia. Tudo aquilo que ele falava, ele exemplificava. E muitas das vezes ele exemplificava primeiro para depois falar. Quando chega a Jerusalém, ele é preso e morto. Sua fome é de resultado espiritual. Quando ele vai ali na figueira e procura figo, é essa parábola de ação simbólica. Na verdade, não tinha figo, ele sabia que não tinha figo, e ele não tinha nenhuma fome física, mas fome de resultado. Então, gente, eu peço desculpas pelo tempo que eu passei, esses minutos. Agradeço imensamente a vocês, pelo carinho de sempre, pelos convites que faz, essa oportunidade que me dão para estudar. E peço a Jesus que continue amparando a casa, amparando a todos vocês, que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em harmonia, e que nós possamos também dar a nossa contribuição com o nosso país, né? A gente fazer a nossa parte. Só o fato de sermos bons cristãos e agir de acordo com o Evangelho, a gente já está fazendo o que nos compete. Então, uma boa noite a todos, muita paz. Muito obrigado.